Já chega se inscrevendo no canal, deixa aquele like para fortalecer o Fla Notícias TV e comenta aqui embaixo o seu nome e a cidade de onde você está acompanhando esse vídeo. Eu vou responder todos os comentários, tá bom? Bem-vindos ao debate. O assunto hoje, olha, mexe com a paixão de milhões de pessoas. O Flamengo tem um sim de Lucas Paquetá e, claro, sonha com a sua volta. A grande questão que fica no ar é a seguinte: essa operação toda para trazer o craque de volta é uma aposta estratégica genial, sabe? Que pode mudar o patamar do time, ou é, no fundo, um sonho caro e arriscado demais, quase uma fantasia financeira? Para mim, a vontade do jogador e o seu talento, que é indiscutível, fazem o esforço valer a pena, sem dúvida. Pois é, eu já vejo a situação com um pouco mais de ceticismo. Eu acredito que a realidade financeira e, principalmente, a postura do West Ham transformam essa negociação num risco enorme, que pode mais atrapalhar do que ajudar o planejamento do Flamengo no fim das contas. Mas veja bem, ter o sim do jogador é o mais difícil, né? E isso o Flamengo já conseguiu. A gente está falando de um atleta no auge da carreira, titular absoluto na liga mais forte do mundo e nome certo na seleção. A notícia de que ele pediu para não jogar pelo West Ham justamente para forçar uma negociação, isso mostra o quanto ele quer voltar. Isso tem uma força tremenda. É um movimento que vai muito além das 4 linhas. Sim, essa força é inegável, concordo. Mas ela esbarra numa parede chamada contrato na Premier League. E a que custo vem essa ambição? A própria diretoria do Flamengo, como a gente viu nas notícias, admite que a negociação é cara e longe de um desfecho. Isso soa como um banho de água fria, né? O West Ham pagou mais de 60 milhões de euros por ele e não tem um menor incentivo para facilitar, ainda mais com gigantes como Manchester City e Aston Villa de olho. Eu entendo perfeitamente o ponto do dinheiro, mas no futebol, a vontade do jogador ainda abre portas que parecem trancadas. Ele querer voltar para o clube que o formou no auge da carreira é um fator que simplesmente não pode ser ignorado. E não é a primeira vez que ele tenta. Isso mostra que é um desejo real, sabe? Não é um capricho. Mas qual o peso real disso na prática? Você acredita mesmo que esse desejo dele vai fazer o West Ham abrir mão de dezenas de milhões de euros? A gente sabe que eles já barraram uma tentativa antes. O querer dele pode, no máximo, dar uma preferência ao Flamengo se o clube inglês decidir vender. Mas não vai, magicamente cortar o preço pela metade. A lógica lá é outra, é puramente negócio. Tudo bem, mas a gente não pode olhar para isso como um gasto. É um investimento. Um jogador do nível do Paquetá, ele eleva o time a outro status, torna o time favorito a tudo. O retorno técnico, de marketing, de venda de camisas, é algo que se paga com o tempo. É uma oportunidade raríssima de mercado. Se paga se ele vier, né? Essa é a grande questão. Mas e o custo de oportunidade? Ninguém aqui duvida da qualidade do Paquetá. Ele seria, talvez, o melhor jogador do continente, ponto. A questão é o risco. Se essa negociação se arrasta e não dá em nada, o Flamengo perde um tempo precioso que poderia ser usado para contratar, 2 ou 3 outros excelentes jogadores em posições que o time precisa. É apostar todas as fichas numa única carta e uma carta bem difícil de virar. Resumindo a minha visão, então. Mesmo com todas as dificuldades financeiras, a união da vontade de um ídolo no seu auge com a ambição do clube torna essa tentativa não só válida, mas, necessária. É o tipo de movimento que mostra o tamanho do projeto do Flamengo. E, para mim, a realidade econômica e o poder de negociação dos clubes ingleses colocam um freio muito claro nesse sonho. É uma história que empolga o torcedor, com certeza, mas que na prática tem pouquíssimas chances de se concretizar. E carrega um risco que a própria diretoria do Flamengo parece, e com razão, tratar com muita cautela. Fica claro que o caso Paquetá coloca em lados opostos a paixão e a razão que definem o futebol, né? De um lado, o desejo, o sonho de repatriar um ídolo. Do outro, os números astronômicos que hoje ditam as regras do jogo. A única certeza é que essa novela ainda terá muitos capítulos.